A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bom estar na casa do Senhor nessa manhã, depois do nosso café da manhã, café comunhão, que estava muito, como sempre, né? Muito bom, muito saboroso e, é claro, principalmente muito abençoado, porque estávamos, né, em comunhão, juntos com os irmãos, não apenas pelo café. O café, a gente diz, é o pretexto, né? Na verdade, é para a gente se juntar, para estarmos realmente em comunhão. Esse é o propósito, né? De estarmos juntos em comunhão uns com os outros. E nessa manhã também nós temos esse momento especial, que é a celebração da ceia do Senhor, aonde nós também celebramos a ceia, e um dos motivos, ou uma das, digamos, um dos significados da ceia é exatamente a comunhão. A comunhão porque Cristo, ele derramou seu sangue ali na cruz, ele entregou a sua vida, o seu corpo foi entregue por nós, para que nós pudéssemos também hoje ser chamados de o seu povo, a sua igreja, o seu corpo, né? Então, a Bíblia fala muito no Novo Testamento que somos o corpo de Cristo, cada um de nós é membro desse corpo, e aí a ceia, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ela tem esse significado de comunhão mesmo, né? De estarmos como um só corpo. E eu queria convidar os irmãos a abrirem aí suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Evangelho de Lucas, eu estou com a tradução, a versão NVI, Nova Versão Internacional. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do versículo 7. Inclusive, tem umas Bíblias ali, os irmãos lembrem, eu contei ali, acho que foi 6 Bíblias que eu contei, tem 6 Bíblias ali, né? Está naquela mesinha ali, ó, perto da porta ali. Então, os donos resgatem suas Bíblias, né? Elas estão esperando por vocês, resgatem as suas Bíblias. Lucas capítulo 22, versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Dessa forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Muito bem, irmãos, esse é o texto um dos textos, né, que os evangelhos registram o momento em que Jesus, então, celebra, na última Páscoa, ele celebra, ali no final do jantar, celebra a ceia, né, institui a ceia do Senhor. E eu queria nessa manhã meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: não foi por mim, foi por nós. Não foi por mim, mas foi por nós. Vejam, esse texto, eu vou destacar alguns versículos aqui, mas é muito claro para nós que
nas falas de Jesus aqui, em quase todas elas, mas nas falas principais aqui, quando manda preparar a Páscoa, quando está ali celebrando a ceia já no jantar de Páscoa com os discípulos, é muito claro que Jesus está falando o tempo todo sobre o conceito de algo que é comum. Ele fala muito em compartilhar, partilhar entre vocês. Ele diz que o sangue é derramado por vocês. O pão representava o corpo que seria entregue por vocês. Ele está falando sempre, dando essa ideia, nos trazendo esse conceito daquilo que é comum a todos. Por isso, nós podemos dizer com tranquilidade que o sacrifício de Cristo, a mesa que foi preparada já para simbolizar esse sacrifício que nos foi ordenado de celebrar todas as vezes em memória dele, tudo isso foi preparado não apenas por mim ou para você individualmente, mas para nós, para o coletivo, para a igreja como um corpo. Vejam, Jesus institui a ceia no momento de Páscoa. E se você pegar o livro de Êxodo, lá no capítulo 12, quando Deus ordena a Moisés, institui a Páscoa, quando ela é celebrada pela primeira vez, você vai ver lá, logo no começo do livro de Êxodo, capítulo 12, quando institui-se a ceia, que a ceia, a Páscoa, aliás, a Páscoa era celebrada em família. As famílias é que celebravam a Páscoa. Está lá a ordem para Moisés. Se a casa fosse muito pequena, a família então ia para o vizinho mais próximo, se juntavam ali. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso. O sentido da mesa do Senhor, o sentido da nossa vida com Deus é o sentido de comunhão, de fazermos parte de uma comunidade, de fazermos parte da sua igreja. Não existe vida cristã, vida com Deus individual. Muitas vezes as pessoas, a gente tem hoje aquele fenômeno, que já se chama pelo nome de desigrejados, então, e é um número grande. Eu vi uma pesquisa uma vez que disse que seria hoje talvez, não sei se seria a segunda maior denominação, se fosse uma denominação no Brasil, seria a dos desigrejados. E aí muita gente tem essa ideia, esse conceito que diz, olha, mas eu tenho livre acesso a Deus por meio de Cristo. Isso é verdade. Porém, é esse mesmo Cristo que faz questão e diz, olha, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. E é Ele que estabelece esse memorial, essa celebração e disse, façam todas as vezes em memória de mim. E aí então eles estão à mesa, num momento ali de intimidade, de comunhão. É esse Cristo quem diz que nós precisamos estar em comunhão. E é Ele quando vai lavar os pés dos discípulos. Quando Pedro disse que não deixaria ele lavar os pés, ele disse, se você não deixar, você não tem parte comigo. Jesus faz questão, se você pegar João capítulo 17, quando ele faz ali a oração sacerdotal, vai estar presente ali na maior parte daquela oração, ele pedindo o que a Deus? Que eles sejam um como eu e o Pai também são. Ele pede o tempo todo que eles sejam um, que eles estejam em união. E ele chega a dizer em João capítulo 13, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, a Páscoa era celebrada em família. Lembra que uma vez chegaram para Jesus e disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver, querem falar com você. E aí ele diz o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, isso está em Lucas capítulo 8, versículo 21. Ele diz, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem as minhas palavras, que fazem a vontade do meu Pai. Está lá o versículo, Então, Jesus fez questão de dizer que nós somos a sua família. Por isso que naquela celebração que era feita em família, ele estabelece a ceia e ali ele está nos ensinando que nós somos e devemos ser de fato uma família, a família de Cristo. O versículo 14 aí do texto de Lucas 22 vai dizer, deixa eu ler ele novamente, 14, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. É interessante que Jesus, ele
antes ele havia dito, né, a Pedro e a João, está no começo do texto aí, versículo 8, ele enviou Pedro e João para preparar a refeição da Páscoa. Enviou eles dois, Pedro e João. Agora, observe esse detalhe que essa mesa ela não foi preparada para Jesus. Ele manda os dois prepararem, mas a mesa foi preparada para todos os seus discípulos, para os seus apóstolos. Jesus, ele é sim o protagonista, o principal que está à mesa, mas ele está na posição de quem serve. Ele vai falar isso no final do capítulo aqui. Ele vai dizer aqui no versículo 27, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Ele estava ali como o principal, mas agora ele assume o papel de quem serve, mostrando que aquela mesa ela foi preparada para os discípulos. Por isso que, como eu disse, não foi para um deles individualmente, não foi para Pedro e João que foram lá preparar. Alguém poderia dizer, nós trabalhamos mais, nós dois fomos sozinhos preparar e tudo, mas quando chega o momento todos se reclinam ali à mesa, né? Vamos lembrar que as mesas daquela época não eram como essas mesas, dessa altura, né? Então era praticamente no chão, então eles se reclinavam, comiam quase que deitados, né? Então, todos estavam ali à mesa, porque aquela mesa ela foi preparada para ser compartilhada com os discípulos. E aí, outra verdade aqui que nós precisamos entender, irmãos, essa mesa foi preparada para quem tem comprometimento com Jesus. Apenas os discípulos, na verdade os apóstolos, os mais próximos dele, aqueles que estavam com ele desde o início da sua caminhada e aqueles que teriam a responsabilidade de dar continuidade à sua obra. E aí nós aprendemos isso. A mesa, a ceia do Senhor, ela foi preparada para aqueles que têm comprometimento com ele. Para aqueles, e aí eu quero chamar a sua atenção, eu falei semana passada sobre isso aqui, o significado do nome apóstolo, não sei se alguém lembra, eu acho que eu falei semana passada, falei lá no retiro, né, quando nós estudamos sobre os dons também. Veja, apóstolo significa aquele que é enviado para uma missão. Aqueles apóstolos estavam ali, e eles foram os homens escolhidos e enviados para dar continuidade à missão de Cristo. E o que eu quero trazer para nós, aplicar para a nossa realidade hoje, é que nós precisamos ter um comprometimento com Cristo, a ponto de compreender que nós somos responsáveis pela sua missão. Nós não fomos chamados apenas para sermos membros de uma igreja evangélica, de estar aqui participando dos cultos, assistindo aos cultos, contribuindo financeiramente, muito mais do que isso. Isso faz parte da obra de Deus, mas nós somos chamados para entender que essa missão, ela é sua, ela é minha, ela é de cada um de nós. Ela não é só dos líderes, ela não é só de algum. É por isso que a esses discípulos Jesus diz, agora vão, depois que ele ressuscita, ele diz, vão, a missão de vocês é irem e fazerem outros discípulos e ensinarem tudo que eu ensinei a vocês, vocês vão ensinar eles a guardar. O sentido ali, meus irmãos, é de maneira prática, não é só ensinar da boca para fora ou na teoria, como a gente diz. O sentido ali daquele texto de Mateus 28, 19 e 20 é ensinar a guardar, ou seja, vocês vão ensinar na prática, vocês vão ensinar pelo exemplo. Se vocês cumprirem a missão, vocês estarão ensinando. Por isso que Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ali não é uma ideia de arrogância, de Paulo se achar mais espiritual ou melhor do que os outros. O que ele está dizendo é algo que para as pessoas da época era muito comum. Elas entendiam o que ele estava falando. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque era comum as pessoas, quem era discípulo de alguém, seguir o seu mestre não só naquilo que ele ensinava, mas naquilo que ele fazia. O discípulo andava com o mestre. Por isso que os discípulos eram conhecidos, porque normalmente eles tinham um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de se comportar muito parecido com o mestre. Lembra que Pedro, na sequência aqui desse texto, né, quando Jesus é preso, Pedro ele vai e tenta disfarçar, ele nega 3 vezes, mas as pessoas dizem, não, a sua fala lhe condena, o seu jeito de falar, dá para perceber que você andava com ele, que você é um dos dele.
não teve jeito, ele foi reconhecido. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, a comunhão com Cristo, ela exige de nós, ela requer de nós esse comprometimento a entendermos de maneira prática, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver, de agir, que nós somos responsáveis pela missão do Senhor, pela sua obra. Nós também fomos enviados para uma missão. O versículo 15, eu gosto muito dessa afirmação, quando Jesus diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus está dizendo, ele está aqui abrindo o coração para os discípulos e dizendo: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Jesus queria muito ter aquele momento com os apóstolos. Aí a gente lembra lá de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus manda uma mensagem lá para a igreja de Laodiceia. E lá em Apocalipse 3:20, que a gente conhece muito esse versículo, ele diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E ele diz que vai fazer o quê? Eu vou cear com ele e ele comigo. É a mesma ideia, são praticamente as mesmas palavras aqui desse texto. Jesus ficou de fora de uma igreja que era próspera, que era rica, que estava provavelmente lotada de pessoas, que era a igreja de Laodiceia. Que é uma igreja que dizia, não precisa de mais nada, nós somos ricos, prósperos. E ele vai e repreende e diz: vocês não sabem que são pobres, miseráveis, cegos e nus. E ele estava à porta, ele ficou do lado de fora da igreja. Veja que ironia, o dono da igreja, o cabeça da igreja, aquele que é a razão de ser da igreja, ficou de fora. Estava batendo à porta. Ele disse: eu quero entrar em sua casa, eu quero entrar na vida de vocês e eu quero cear com vocês, eu quero ter comunhão. Como é maravilhoso a gente ver Jesus, ele usa muito essa figura do grande banquete, do grande jantar, da grande ceia, dizendo que assim será o reino dos céus. Todos estarão à mesa. E tem um texto que ele diz que vai servir aqueles que lá estiverem, serão servidos por ele, pelo Cordeiro que venceu. Então, meus irmãos, esse versículo ele nos mostra o quanto Cristo deseja ter comunhão com cada um de nós, o quanto ele deseja estar conosco todos os dias, porque não vamos esquecer, a gente não pode esquecer disso todos os dias. Jesus veio por causa do amor de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer: mas Deus, com seu grande amor, com o grande amor que nos amou, por ser rico em misericórdia, ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque estávamos mortos, éramos inimigos de Deus, o pecado nos afastou de Deus, todos nós estávamos mortos em nossos pecados, fazendo a nossa própria vontade, mas foi por causa do amor de Deus que Jesus veio para morrer por nós, e é por isso que nós não podemos esquecer. Eu gosto muito daquele texto de Gálatas 2:20, quando o apóstolo Paulo vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A nossa vida com Cristo, ela deve nos levar a entender que precisamos viver para Ele, que nós queremos viver para Ele. Não é para nós uma obrigação, não é para nós um peso. É para nós algo que nós fazemos porque nós amamos. Porque se o nosso relacionamento com Deus não for, eu diria, na sintonia do amor, se não for na via do amor, pelo caminho do amor, não teremos um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque Deus é amor. Simplesmente por isso, Deus é amor. Jesus disse em João 14:16, ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Você não vai conseguir andar com Cristo. Você não vai conseguir viver em comunhão com Cristo se você não tiver amor verdadeiro por Ele. E quem entende o amor de Deus, quem compreende esse amor, quem recebe esse amor, quem é grato por esse amor, vai amar. Por isso Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu, morreu por todos.
Então, meus irmãos, a nossa relação tem que ser de amor. Tem que ser como Jesus disse aqui. Eu desejo. Veja, Jesus é quem está dizendo isso. Há aqueles apóstolos que, assim como nós, cheios de defeitos, pecadores, rebeldes. Vocês querem um exemplo de como aqueles homens eram complicados, como nós somos também? Jesus acaba de dizer tudo isso. Volto para o texto para você ver o que é que acontece. Primeiro, tem duas coisas aqui. Vou citar a primeira. Essa eu vou dar o desconto, você vai dizer, não, mas isso aí já ia acontecer. Beleza, que é a questão de Judas trair, né? A gente leu até o 20. No versículo 21, aí Jesus vai e ele faz questão de destacar. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Aqui é o extremo, né? É Judas, é o traidor, tranquilo. Jesus já sabia que ia acontecer isso, é o extremo. Agora olha a partir do versículo 24. Depois dessa declaração de amor de Jesus, manda preparar e diz, olha, eu desejei ansiosamente comer essa última Páscoa com vocês, eu vou derramar o meu sangue, meu corpo vai ser entregue por vocês, tudo muito bonito. Olha o versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles. Olha o moído aí, né? Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Está vendo? Enquanto Jesus está se declarando, se derramando de amor para eles e dizendo, olha, eu vou entregar a minha vida por vocês, vou derramar o meu sangue por vocês, façam isso em memória de mim, vocês vão partir o pão, vocês vão compartilhar o cálice. De repente, o que é que acontece? Logo na sequência, eles ainda estavam lá no jantar, começa a discussão, quem é o maior, quem é o melhor. Isso não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em outras palavras, meus irmãos, no momento solene de festividade e tudo, eles tiveram a proeza de arrumar um moído, uma confusão, uma briga ali para saber quem era maior, quem era melhor. Agora me diga, isso é novidade em nosso meio? Isso acontece na nossa casa, na nossa família muitas vezes, isso acontece na igreja também. Meus irmãos, às vezes a gente briga por cada coisa que a gente olha assim, por isso que eu digo, às vezes a gente parece que não teve infância, que é um monte de menino buchudo, como a gente disse, porque olha os discípulos preocupados. O homem está dizendo, o Salvador está aqui se declarando, está no momento o ápice aqui, e aí os seus apóstolos, isso eram os apóstolos, viu? Eram os homens mais maduros que tinham aqui, que andaram com Jesus, era para ser, e aí estão agora brigando aqui, discutindo quem era o maior entre eles. Aqui em Lucas ele não relata, mas acho que é em João, que Jesus vai resolver esse moído pegando uma toalha, uma água, uma bacia, né, com água, e vai lavar os pés deles, para mostrar de maneira prática. Ó, vocês estão vendo aqui, vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque eu sou, mas eu lavei os pés de vocês. Isso era o escravo mais ralé, como a gente diz. O escravo mais fraco era quem fazia esse serviço. Jesus vai lá e faz. E Pedro moendo ainda, não, meus pés não. Né? Eu falei desse tanto, aí ele disse, se você não fizer, não deixar, você não tem parte comigo. E lá vai Pedro de novo com a sua impulsividade, então lava os pés, os braços, a sua tal. Ele diz, não, quem já foi banhado não precisa, como quem diz, deixa de exagero, que não precisa disso tudo não. Mas vejam, muitas vezes, meus irmãos, nós damos tanto valor a discussões, esquecemos que a razão de ser da igreja é ser um corpo, é ser uma família. Esquecemos que Cristo morreu por nós para que eu e você, meus irmãos, sejamos um corpo. Temos nossas diferenças, porque um é braço, outro é perna, outro é dedo, tem o dedo maior, o dedo menor, mas todos, a Bíblia diz muito claro, todos são importantes. Se um membro do corpo está fraco, adoece, todo o corpo sofre, é assim que tem que ser. E aí, já que eu citei, né, essa questão, aí Jesus foi ensinar a eles, né, versículo 25. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, ou como o menor. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve.
Vocês são quem tem permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, assim como o Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha o que acontece aqui. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, o tempo todo, como eu disse, Jesus, quando pega o cálice, ele diz: partilhem entre vocês. Quando ele pega o pão, no versículo 19 vai dizer que ele parte o pão e dá aos discípulos, e diz: isso é o meu corpo que vai ser dado por vocês. No versículo 20 ele fala: o sangue derramado por vocês. Agora, Jesus então ensina: você quer ser o maior? Sirva aos outros, se coloque como o menor, seja aquele que serve. E aí, o que eu quero chamar a atenção, para a gente concluir, passar para a celebração da ceia, é que me chamou a atenção esse versículo 31, porque quando Jesus diz: olha, Simão, Simão, Satanás, com certeza Pedro era o mais agitado dentre eles, pelo menos ele se destaca nos evangelhos aí, mas ele vai dizer, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Interessante que Jesus fala que Satanás queria provar a todos, e quando a gente lembra do que ele fez na vida de Jó, a gente já sabe que não ia ser pouca coisa, que ia ser pesado, mas Jesus ora, intercede, e aí ele olha para Pedro e diz: eu orei por você, para que quando você fosse fortalecido e para que quando você se convertesse. Pedro ainda não era convertido, nenhum deles era, na verdade, tiveram uma dificuldade enorme de crer na ressurreição, mas eles estavam no processo, estavam caminhando com Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele diz: olha, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Pedro foi o primeiro, digamos assim, dos primeiros líderes ali, Pedro, Tiago e João, que eram os 3 que andavam mais junto de Jesus. Mas o que é que eu quero destacar aqui, meus irmãos? É que o fortalecer-se de Pedro, o se tornar alguém mais maduro, de se tornar alguém maior, essa discussão começou quem era o maior entre eles. Só tinha um sentido e uma razão de ser. Jesus está dizendo: quando você se converter, quando finalmente você amadurecer, você vai fortalecer os seus irmãos. Ele está ensinando a Pedro e aos outros também: olhem, deixa eu falar com minhas palavras aqui, deixem de moído, deixem de meninice, porque vocês são responsáveis uns pelos outros. Você tem que cuidar do seu irmão, ele tem que cuidar de você, e parem de brigar por essas coisas, sinceramente. Aqui sou eu que estou dizendo, estou colocando minhas palavras, mas é assim que eu entendo esse texto. É Jesus dizendo: quando vocês se converterem, quando finalmente vocês amadurecerem, se tornarem de fato crentes, cristãos verdadeiros, que o Espírito Santo estiver habitando em vocês e os frutos do Espírito estiverem brotando e se manifestando na vida de vocês, isso vai ter uma razão de ser: fortalecer aos outros. Não é para o seu engrandecimento, não é para você se achar o espiritual, não é para você se achar que mudou de status, eu agora sou... Não, é para você servir aos outros e fortalecer os seus irmãos. Então eu e você, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Se tem alguém que você tem dificuldade, se ajeite, aprenda a conviver com esse irmão, peça perdão, perdoe, não tem outro caminho, porque Jesus está dizendo claramente. Ele disse para Pedro, então vale para eu e você também. Interessante, quando tem promessas e tudo, a gente diz, é para nós também, As promessas, olha o que Deus fez na vida de Davi, de Paulo, de não sei quem, a gente olha, olha que coisas maravilhosas Deus fez, isso é para nós também, tome posse. Pois tome posse disso também. Você, quanto mais você amadurecer, quanto mais você crescer na sua vida com Deus, você vai ser mais responsável ainda em cuidar dos seus irmãos, em levar as cargas dos outros. Então não adianta a gente ficar, como a gente diz, não adianta a gente ficar de birra, virar a cara para um lado, para o outro, ficar de biquinho. Nós temos, meus irmãos, se queremos fazer parte realmente dessa mesa do Senhor, nós temos que
se ajeitar. Em outras palavras, se organize. Por isso que Paulo vai dizer, o corpo lá em Efésios, né, toda junta vai se ajustando e tudo é assim. A igreja é assim. Jesus passou 3 anos ensinando esses discípulos e na última hora ele ainda estava ensinando eles a se comportarem como pessoas maduras e a estarem em comunhão. E depois eles aprenderam, né? Aprenderam, alguns momentos pela perseguição, mas tiveram que aprender. Que nós possamos aprender também, meus irmãos, que não foi apenas por mim, não foi apenas por você. Essa mesa foi preparada. Esse sacrifício que a mesa representa e nos relembra e anuncia para o mundo, esse sacrifício de Cristo, não foi por você individualmente ou por mim individualmente, foi por nós. Foi para que deixasse de existir o eu, os meus interesses, o eu, para existir o nós, os nossos interesses. Somos um corpo, somos uma família. Então, não é simplesmente, é o que eu quero, não. É o que Deus quer para nós. Sempre vai ser algo em comum, sempre vai ser algo no coletivo. Porque eu sempre cito esse versículo quando Paulo diz, somos membros uns dos outros. Você não está sozinho nessa caminhada. Você é responsável pelo seu irmão, por mais complicado que ele seja. Eu sempre digo, se vire, a gente tem que se virar, tem que se ajeitar e cuidar dos nossos irmãos, sermos cuidados também. Mas aí Jesus ensinou, né, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Então que nós possamos viver essa comunhão e entender que tudo é para nós. Amém? Vamos